explicando melhor sobre como criar uma nova rotina, uma rotina de higiene bucal, esclarecer dúvidas sobre bruxismo e outras desordens funcionais. A entrevista de hoje do Bom Dia Mega Notícias é com o presidente da Associação Brasileira de Odontologia, Carlos Magno de Oliveira Rodrigues. Inclusive você que está acompanhando aí as informações, as primeiras informações da sua manhã, você vai acompanhar agora essa entrevista e as principais notícias aqui do Bom Dia Mega Notícias a partir de agora. Entrevista. Mega, 7h04. Bom Dia Mega Notícias conversa, portanto, com o Dr. Carlos Magno de Oliveira Rodrigues. Dr. Carlos, bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite, obrigado pelo privilégio. Odontologia pressupõe na realidade o quê? Odontologia é o estudo de toda a cavidade oral. Ao contrário do que muitos pensam, deveria ser o estudo dos dentes. Mas cada vez mais a corrente, inclusive, pregando mudança de nome, mas não abordaremos aqui esse fato de estomatologia. Mas, basicamente, a ciência da odontologia, ela estuda tudo abrangendo cavidade oral e anexos. O formado em odontologia é odontólogo ou cirurgião dentista? No momento, cirurgião dentista, mas também, justamente por isso que eu acabei de falar, estão tentando alguma corrente mudar para odontólogo. E qual é a situação em se tratando de Brasil em relação à odontologia? Já esteve de uma forma bem caótica, bem precária, por diversos fatores que, inclusive, repercute até pelo sistema de saúde sistêmico em geral, que reflete na odontologia. Nós fomos conhecidos como o país dos desdentados. As novas gerações estão melhorando bastante em relação à incidência de cárie e também porque o Brasil se encontra com 20% da população mundial dos cirurgiões dentistas, ou seja, a cada 5 dentistas do mundo, um dentista é brasileiro. A incidência de cárie é por conta da falta de higiene bucal? Principalmente. E tem como corrigir esse problema? Sim, melhorando a higiene bucal. Passa pela escola? Com certeza passa pela escola, passa pela educação em casa, tá? E com o exemplo que os pais poderiam fazer aos seus filhos, poderiam propiciar aos seus filhos. A higiene, com certeza, é um fator primordial para evitar-se as cáries. Ao contrário do que a crença popular sempre disse, em que doce refrigerante da cárie, realmente isso daí é um precursor importante da cárie. Mas se não houver a placa bacteriana sobre o dente, ou seja, a sujeira que você deixa, o remanescente pós-alimentação sobre os dentes, não existe como haver cárie. A partir disso, quando usar a primeira escova? Normalmente quando existe o primeiro dente, tá? Na formação dos dentes, quando há o nascimento do primeiro dentinho de leite, por volta dos 6, 7, 8 meses de idade, já existe a necessidade, orientado por odontopediatras, que é a especialidade que cuida dos dentes das crianças, o uso de uma gaze para limpar. O mais importante é nunca deixar com os resquícios de leite, não só materno, como também bovino, como NAN, que são cariogênicos, tá? Não deixar com os resíduos desse leite na boca da criança, que normalmente é um conceito que os pais fazem, é muito mais fácil. Mama para dormir. Só que existe a necessidade dessa disciplina de não deixar o resquício dos dentes, do leite sobre os dentes, que dá origem ao famoso cárie de mamadeira, que ela é altamente destrutiva. Reinaldo. Agora, Carlos Magno, bom dia para você. Bom dia. Você sabe que nesse momento aqui existem milhares de pessoas que estão acompanhando você falando aqui na edição do Bom Dia Mega Notícias e mamães curiosas também para saber esses produtos industrializados que são tão colocados na mídia, né? Ele realmente é eficaz, ele ajuda, tem uma proporção, um índice realmente de aproveitamento? Produtos industrializados em termos de alimentos? Alimentos, esses produtos para bebezinhos que tem aí, né? Que fazer o higiene bucal, no caso. Com esse paninho que você está colocando aí, né? Para a mãezinha limpar ali a gengivinha da criança. Ele é funcional? Mas muito. Na verdade, ele é muito eficaz. Eles são estudados, eles são desenvolvidos, inclusive, pela indústria, mas com auxílio dos dentistas. Para vir... Vocês auxiliam, no caso, então? Sim, na verdade, existe, muitas vezes, produtos com selo ABO de qualidade, ou seja, são apoiados pela comunidade odontológica como um selo muito confiável de eficácia.
E onde as mamães podem... Onde é que está colocado esse selinho nos produtos aí? Porque agora é importante essa informação que você passa aqui, né, cara? Com certeza. Na verdade, existe uma campanha forte da ABO Nacional para credenciar esses produtos das mais diversas categorias, ser credenciado por nós, da Associação Brasileira de Odontologia. Esses produtos, eles são encontrados em várias farmácias, em vários supermercados. Existe uma campanha inicial, existe normalmente alguns produtos que já eram chancelados, e essa chancela está aumentando cada vez mais. Mas normalmente os produtos que as mães encontram nas farmácias de marcas reconhecidas têm uma eficácia muito interessante. O mais importante independente da marca A, B ou C, o importante é manter a higiene bucal para não deixar nenhum resquício de alimento. Se não há placa bacteriana e resquício de alimento sobre os dentes, muito pouco provável haverá cárie. Dr. Carlos Magno, o senhor falou agora há pouco em placa bacteriana. É consequência de uma má escovação? Com certeza. Placa bacteriana é o acúmulo de bactérias que se alimentam dos resquícios de alimentos que você deixa sobre o dente, tá? E que vai provocar pequenas erosões, pequenas abrasões, o ataque ácido. O produto dessas bactérias, elas também são seres vivos, em que elas se alimentam dessas sujeiras e elas eliminam uma excreção ácida que vai afetar diretamente o esmalte dentário, provocando a cárie. Qual é a escova de dente recomendável? Na verdade, nós não vamos falar em relação a termos de marca, mas sim a escova de dente recomendada para cada faixa etária. Por exemplo, quando você tem o primeiro dentinho de leite, você não vai utilizar uma escova de dente recomendada a adulto. Tem as cerdas, tem o tamanho das cerdas, tem o tamanho da cabeça, tem o comprimento dessas cerdas, e hoje em dia está muito bem direcionado nas farmácias, supermercados, você consegue encontrar por faixa etária, e isso daí vai variar o tamanho da cabeça, o tamanho das cerdas e a dureza delas. Extra macia, média ou dura? Nunca dura. Na verdade, infelizmente, pela nossa proximidade com a fronteira, tem gente até que se orgulha de falar, lá eu consegui uma escova muito mais eficaz, né? Então, que é muito mais dura e tal. Infelizmente, acabou de cometer um grande pecado, que, na verdade, você, ao invés de desgastar a escova, né? Ela dura mais. Puxa, você está desgastando o dente. Ela limpa também, que limpa até a gengiva de cima dos dentes. E aí vai entrar num outro problema, que daqui a pouco a gente aborda, que é a escovação inadequada e a escovação muito, muito dura, tá? Então, escova basicamente é suave ou média. E quais são as consequências de uma escovação inadequada? O desgaste irregular dos dentes. Quando a coroa dentária, ela tem uma proteção natural de esmalte, tá? E ela vai se desgastando. Mas o pior é quando você escova na forma horizontal, tá? O correto é escovar na forma vertical, no sentido que os dentes nascem, exatamente. E ao invés de escovar 1, 2, 3 vezes de uma forma vigorosa, vamos escovar 30 vezes em dia. Nós imaginarmos que as mães, os pais que estão saindo correndo do trabalho, como agora estão presos nesse trânsito caótico, vão ter tempo de fazer a higienização adequada. Mas é comprovado por estudos científicos que uma vez antes de dormir, antes de nós ficarmos 8 horas com a boca fechada e deixando aquela concentração de bactérias atuando sobre a boca, se nós fizermos uma higiene adequada, 30 vezes em cada 2 dentinhos, lá do fundo, na forma vertical, tá? Ou no máximo em forma circular, colocando de 45 graus, penetrando levemente sobre o suco gengival, você vai escovar adequadamente, sem fazer a retração da gengiva piorar, que é uma coisa absolutamente natural com a idade, a retração gengival ir avançando, né? Existe a brincadeira dizendo que existem 3 coisas que sobem com a idade, normalmente pressão, colesterol e gengiva, né? Então que nós não façamos isso daí se agravar, fazendo uma escovação adequada. Você entendeu, né, Reinaldo? A gengiva. A gengiva, né? Não entendam errado, por gentileza, né? Agora, antes que você faça essa pergunta, Jéssica, que eu sei que você está louca para fazer uma pergunta aqui também para o nosso entrevistado, Carlos, me diga uma coisa aqui. Esses enxaguantes que se tem aí, eu não sei se esse é o termo correto, né? Era essa pergunta que você ia fazer. Era a sua pergunta que você ia fazer. Mas todo mundo quer saber. Todos querem saber. Enxaguar a boca com aqueles produtos que se tem aí, ele dispensa a escovação ou não?
Seria muito legal que houvesse esse produto mágico, né? Seria muito bom. É uma dúvida de muita gente. E, na verdade, as pessoas têm dúvida porque todo mundo está procurando a forma mais fácil de contornar a velha e boa higiene bucal. Ele é um coadjuvante. Vou repetir, coadjuvante, tá? Ele não faz a atividade principal, que é limpar os dentes, tá? Então, não adianta você passar enxaguante bucal se a boca está suja, tá? Então, tem um monte de placa bacteriana, você tem um monte de sujeira. Então, o efeito é nulo. Então, ele vai ajudar a fazer um hálito adequado e proteger de alguma forma. Mas o principal ainda é a escova fio dental. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, isso daqui até é um tabu, ainda é uma polêmica na odontologia, ao invés de escovar a língua, raspar a língua. Tá? Então, vamos imaginar fazendo uma analogia com uma manteiga. A manteiga cai sobre o tapete. É melhor varrer ou raspar? Nossa, que dúvida, né? Então, varrendo, você vai espalhar a sujeira para lá e para cá. Então, e a saburra lingual, com esse nome, saburra, não deve ser uma coisa legal, né? Então, é resquício de tudo quanto é resto de sujeira, resto de células bacterianas mortas da própria língua, da própria boca, tá? E você fica esfregando ela para lá e para cá. Quando você raspa, e existem raspadores próprios do mercado, existem raspadores na farmácia, próprios para isso, tá? Mas você poderia fazer parte do seu arsenal de higiene a simples e prosaica colher. Se você passar a colher e você der uma olhada hoje, tentem, assim, pode ser depois do almoço, e por incrível que pareça, depois da alimentação não dá a ânsia que você deve estar supondo, tá? Então, por quê? A língua já está hiperestimulada pela passagem dos alimentos, você passe uma colher e verifique a coloração. Aqui lá não pode ser só saliva, né, gente? É por aquela coloração lá no fundo da língua, tá? Então, você vai passar, vai raspar assim umas 4, 5 vezes, você vai ver que aquela sujeira que você remover vai tirar 95% das causas de mau hálito, tá? Então, mau hálito que todo mundo julga, lógico que tem mau hálito provocado por dietas diferenciadas, por hálito cetônico das pessoas diabéticas, por ingestão de álcool, por problemas estomacais, de refluxo, mas 95% da causa de mau hálito é removida com a raspagem da língua e a remoção dessa burra lingual. Jéssica. Existe uma forma de fazer um autoexame bucal para ter um diagnóstico precoce de câncer bucal? Existe sim. Isso daí é uma pergunta normalmente bastante recorrente. Manchas com a coloração, qualquer diferença de coloração na mucosa, qualquer espessamento da mucosa, qualquer área insensível ou mais sensível do que a média, áreas esbranquiçadas sobre a língua, embaixo da língua, na mucosa, na periferia, algum crescimento anormal, normalmente levado por hábitos de cigarro nunca foi bom para nada, né? Então, ainda mais para a boca, que é a origem de tudo. Cigarro, bebidas extremamente quentes, como chimarrão. A população do Rio Grande do Sul é bastante acometida por câncer bucal justamente por esse hábito, tá? E hábitos prosaicos, como ficar mastigando uma beiradinha de lábio e tal. Então, esses hábitos repetitivos podem levar a uma reprodução descontrolada das células, a reprodução desordenadas, que é a origem do câncer. Então, qualquer alteração nesse aspecto de textura, de bordas, de uma estruturazinha, de uma úlcerazinha, e de coloração da mucosa, vá ao seu dentista, ele está habilitado a identificar isso daí. Ou procurar a ajuda de um especialista para intervir de uma melhor forma. Doutor, dor de cabeça permanente tem a ver com bruxismo ou com distúrbio temporomandibular? Tem a ver com os dois. Na verdade, existem 110 tipos de dores de cabeça. Na verdade, todo ano eles identificam uma. E uma relacionada à boca, tá? Que pode ser distúrbios causados por má posições dentárias, por desgaste dos dentes, por hábitos atípicos, por má posição das bases ósseas, por ranger de dentes, por apertamento. O bruxismo em si, ele é uma doença multifatorial e que hoje reconhece-se que a odontologia sozinha ela não consegue debelar, eliminar o bruxismo. Ele consegue tratar as causas, os problemas causados pelo bruxismo, que são desgaste e fratura dos dentes. Isso daí normalmente coloca-se placas dentro da boca, plaquinhas para você dormir, algumas vezes em casos graves para você usar durante o dia, porque é melhor desgastar a placa, quebrar a placa do que quebrar os dentes, né? Então isso daí vai tratar
trazer um prejuízo bem menor, tá? E o distúrbio temporomandibular, ele é também multifatorial, tem várias causas, e ele pode ser tratado sim pelo dentista. Normalmente isso daí, o que é o distúrbio temporomandibular? É um problema dentro da articulação temporomandibular, que é a junção do osso, é um joelhinho, são 2 joelhinhos, um de cada lado, bem à frente do ouvido, então que estrala, que algumas vezes dói. 75% da população é acometida por algum desses sinais ou sintomas, e ele pode ser tratado sim pelo seu dentista, não só necessariamente por método cirúrgico também, tá? Mas ele pode ser tratado com ortodontia, com reposição dos dentes que se foram perdidos através de implante de prótese e alinhamento dos dentes com a ortodontia, que é a colocação de aparelho para corrigir os dentes para frente, para trás, para cima, para o lado, tá? E ele pode minimizar ou resolver o problema do distúrbio temporomandibular, tá? Normalmente é uma área em que a otorrinolaringologia e a odontologia se encontram. E mesmo quando existe o desgaste total da cartilagem? Mesmo. Então, existem próteses cirúrgicas para isso. Algumas vezes não existe a necessidade de intervenção, porque quando não há sinal ou sintoma, tá? Então você não vai fazer uma intervenção invasiva, uma coisa agressiva, para resolver uma simples desgaste de cartilagem, tá? Dr. Carlos Magno de Oliveira Rodrigues, agradecendo sua presença e participação no Bom Dia Mega Notícias. De quanto em quanto tempo a pessoa deve frequentar um consultório odontológico? Isso daí é uma pergunta recorrente e que normalmente a gente coloca como média. Uma vez por ano está bem razoável, mas existem alguns casos em que existe uma presença de tártaro acentuado. Tártaro nada mais é do que a sujeira calcificada que é depositada sobre os dentes, que normalmente é uma higiene muito bem conduzida pelo profissional chamado periodontista, que trata das estruturas ao redor do dente, gengiva e anexos. Ele conduz de uma forma muito interessante e ele pode preconizar visitas a cada 4, 3 ou 2 meses. O mais importante é ir e não perder a frequência preconizada por esse seu profissional, que é o melhor amigo, é o melhor aliado para uma boca saudável, uma mastigação saudável, e com um sorriso bonito a pessoa consegue ser basicamente mais feliz. Dr. Carlos Magno de Oliveira Rodrigues, presidente da Associação Brasileira de Odontologia, muitíssimo obrigado pela entrevista concedida ao Bom Dia Mega Notícias. Obrigado pelo privilégio do convite, tá? Obrigado por ter lembrado. Nós, como presidente da ABO, eu me sinto na liberdade também de comunicar que nós estaremos fazendo um evento beneficente para algumas crianças que estavam em 3.000 crianças, em 5.000 crianças, e nós decidimos reservar o Parque do Ayrton Senna para fazer uma grande ação global, para devolver à sociedade tudo que a sociedade nos concede a nós, dentistas, nós da categoria odontológica, tudo isso que ela nos proporciona, nós vamos devolver em forma de ação social, comemorando o Dia das Crianças, uma semana antes, no dia 5 de outubro, no Parque Ayrton Senna, e o Mês dos Dentistas. Aliado a diversas entidades, nós temos alguma coisa em torno de 150 entidades que conosco participarão de um grande evento como cortar cabelo, fazer identidades. Daí é uma coisa absolutamente normal numa ação global, mas sim uma coisa de forma lúdica, um teatro, um circo dos sonhos das profissões para as crianças diversas, e nós, com essas parcerias das entidades, nós atingimos um público-alvo de 10.000 crianças que serão muito alegremente esperadas no Parque Ayrton Senna, 5 de outubro, agora uma semana antes do Dia das Crianças. Na Mega 121.